Sejam bem-vindos a mais um episódio, temporada 2026. Esse aqui é nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada e hoje estamos aqui com a presença de João Batista, pastor, professor, coordenador e, uma pessoa ilustre na nossa cidade de Cristoflotone. João Batista, eu gostaria que o senhor se apresentasse pelo pessoal aí, pelas suas palavras. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui, William. E vamos conversar um pouco e falar das coisas do reino, falar de literatura, falar de educação, por aí, vamos. Pastor João, o senhor nasceu aqui em Cristoflotone, o senhor veio morar aqui, como é que foi a sua vinda para essa cidade? Sim, eu nasci na zona rural, nasci de parteira. Então, Raiz, nascida de raiz, 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 raiz. raiz, raiz. Raiz, porque quando, na hora das dores de parto, quem estava ali dava uma toalha para minha mãe Uhum. morder e aí nasceu esse cidadão aqui. E vai indo. É, Quem é João Batista fora dos cargos e dos títulos? Quem é João Batista como pessoa? cara, eu digo assim que, cara, o título, de alguma forma, ele enobrece o ser humano, mas o título, se não for para ajudar pessoas, para agregar, para oportunizar alguém, de nada adianta, porque a vala tá aí para levar todo mundo e vencer o tempo aqui, uns vão até antes do tempo. Então, se o que seu título ou meu título não me fizer melhor, ser humano melhor, não adianta nada não. Não de vale de nada, né? Quais valores, né, que o senhor prega, que o senhor gosta de transmitir e passar para os próximos? Primeiro, eu acho que o valor primeiro é o valor humano, respeitar o ser humano como ele é, sabe? Independente de crença, de costume, sabe? Porque o ser humano, a Bíblia diz que o ser humano é a primícia da criação. Então, não é algo descartável, muito pelo contrário. Se Deus depositou tanto valor no ser humano, não sou eu que vou diminuir tudo isso que aconteceu. Entendi. Então, o senhor tem uma religião hoje, e se for uma pessoa de uma religião, entre aspas, oposta do senhor, o tratamento humanitário é de igual para igual. Na verdade, a questão religiosa, que hoje eles estão chamando muito de espiritualidade, essas Uhum. coisas assim, na verdade, isso independe, porque o ser humano, ele tem que ser valorizado independente do que ele crê ou deixa de crer. Ah, eu sou ateu. Não, isso não importa. É humano, então tá aqui nesse mundo para melhorar também. A questão cristã, por exemplo, que é a parte que eu professo, assim, Jesus não ensinou nada disso de ficar discriminando as pessoas. Na verdade, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não existem verdades, existe uma verdade só. E essa questão que a pessoa fala assim, é verdade absoluta, não. A verdade só tem uma. O resto é só imitação. E aí, assim, a pessoa tem uma crença diferente da minha, aí ele vai ser discriminado porque ele crê diferente? Não, é lógico que tem uma distância mínima no campo das ideias, no campo da crença, mas como ser humano, todo mundo é mortal, todo mundo veio para cá para cumprir o propósito e daqui vai embora. Pra você ter ideia, daqui 100 anos, por aí, não sei. Ninguém, 100, 150 anos, ninguém vai lembrar quem é João, quem é William. Mas não. Então, a gente está aqui de passagem para fazer o melhor. E o melhor é servir pessoas. Esse é o propósito, né? É, Então, eu queria saber também uma coisa do senhor, é o seguinte, alguma curiosidade, né, que o senhor queira compartilhar, que, vamos dizer assim, é uma mania, né, o que o senhor gosta de fazer no tempo livre para relaxar, alguma mania que só o João Batista tem, que ninguém saiba. Lógico que sim, ninguém sabe é entre aspas. Uma curiosidade de João Batista.
Cara, assim, as manias mesmo, eu acho que não sei. Eu sempre li muito, estudei muito, estudo até hoje. Se perguntasse assim, qual é seu hobby, eu diria né, que era tocar, né, músico e tal. Se perguntasse qual era meu prato preferido, eu ia dizer que era Duralex. Aqui, mas não é mania assim, eu acho que não. E tem gente que fala que a gente só estuda até o ensino médio, não vou estudar mais, acabei a escola. O senhor estuda até hoje. Todo dia. Independente que se o senhor está estudando para uma faculdade ou para conhecimento próprio, tem que estudar. Eu tô fazendo faculdade hoje, quer dizer, já é a terceira formação acadêmica, concluí esse ano, graças a Deus. Então, assim, o cérebro ele não precisa, ele não cansa, né? E você tem que Mas continuar essa exercendo, formação estudando. que o senhor está fazendo é para conhecimento próprio ou o senhor quer exercer uma profissão? Não, eu vou trabalhar na função, mas também cursei pelo valor que pelo curso tem e também porque agrega demais ao que eu faço hoje, né? Eu faço psicologia na Unipac e agora nono e 10º período. E assim, eu recomendo. Como, como está sendo para o senhor estar vivendo com essa galera dessa geração na faculdade? Cara, eu sou o tiozão, né, na sala. E aí a sala começou, né, com acho que uns 60 alunos e tal, mais ou menos. Eu sou o veterano lá, eu e mais uns dois, mas acho que tem mais idade, sou eu. Tu acha que essa galera de hoje em dia, elas vão lá realmente para estudar? Cara, na minha sala especificamente, eu posso falar da minha sala. Uhum. Tem muitos comprometidos. Tem? Demais, demais, demais. E assim, e uma frase que eu uso lá na minha sala é o seguinte: que eles envelhecem comigo e eu rejuvenesço com eles. Então eles sempre me tratam bem, me respeitam. E o respeito é recíproco e Não tem aquela mútuo. briga de geração, não, né? Não, não, porque eu tenho que entender a fase também, né? Uhum. Eu não sou desconectado, né? É lógico que tem algumas coisas que chocam. Mas aqui, é, eu tenho que tirar lições práticas de qualquer situação. Não adianta, mas no normal, eu acho que todos aqueles que têm boa idade igual a minha, ou até mais, hoje, gente, curso superior é extraordinário para todo mundo. Não tem assim, tem que ser jovem para fazer faculdade, essas coisas. Muito pelo contrário. O conhecimento está disponível Uhum. e a gente precisa buscá-lo. E hoje a acessibilidade aos estudos está muito mais fácil como antigamente. Então, Hoje tem muita informação e pouca formação. explica pra gente aí o que o senhor quis dizer com isso aí. Ah, Que eu, porque a gente é, que eu falo é pra mim. é o seguinte, tem uma teoria que diz assim, que hoje uma criança de 7 anos tem mais, tem mais conhecimento disponível do que Nero na época em Roma. Então, significa que o celular, né, as redes sociais e essa questão da tecnologia tem trazido uma avalanche de informação, mas muitas vezes a pessoa não está apta ou tem condição de absorver aquilo tudo. E aí fica assim, conteúdos soltos, a pessoa não foca. Você vê que hoje a dificuldade maior é de focar numa coisa, Sim. porque cada dia tem uma situação nova e o ser humano dessa turma, desse povo de hoje, essa geração, eles querem abocanhar tudo, pegar tudo, abraçar tudo, mas na verdade, quem tenta abraçar tudo não consegue abraçar nada. E aí a dificuldade é essa tanta informação e acaba não se formando, né? Porque a formação, ela não precisa de todo o conhecimento, ela precisa daquele conhecimento para a pessoa ser bem-sucedida naquilo que ela se propôs a fazer. Então, a dificuldade hoje em dia é a questão de focar numa única coisa, né? Que essa geração tá passando. A gente E mesmo aí, você mesmo aí. é o famoso TDAH, né? Então, nessa questão aí de estudo, né? Conhecimento, né? O senhor é professor há quantos anos? Então, eu ingressei no. Logo que eu terminei, graduei em letras em 99. Em 2000 eu já comecei a lecionar.
no estado, depois escola particular também. E aí eu me ingressei no estado como efetivo em 2007. Sim. Fora isso, eu dava aulas, lecionava esporadicamente nas escolas estaduais, mas me ingressei de fato no estado em 2007. Então, eu não sei quantos anos vai dar isso aí, que eu sou de 2007? de 19? linguagem, não sou de exatas, né? Então, Dá 19, vai fazer 19 anos. pois é, 19 anos que eu estou na estrada aí, já, assim, passaram diversos alunos, né, pelas minhas mãos e eu acho que eu tenho dado conta do recado até então. A gente não consegue controlar, né, como é que eu vou dizer aqui? Lembrando aqui que o aluno mais difícil, Foi eu não. Já agora. brincadeira, E o choro? esse moço chorava muito, era engraçado. Eu não podia nem trazer uma reflexão diferente que ia olhar, ele chorava jogando futebol, chorava lendo, chorava Chorava brincando, cantando. cantando, e assim, e deve ser por isso que tinha veia para comediante, né? É, tinha que ser. É chorar e rir, né? Então O seu as livro. duas caras O do seu livro teatro, do, né? o seu livro do desfile que teve? Garoto Trição da Cunha. Só quem viveu vai saber isso aí. Isso foi o quê? 2012, 2013? 2000, 2010, 2011, essa faixa É. aí. Mas, né, deixa eu fazer uma pergunta séria aqui. O senhor entrou nessa vida de professor porque o senhor viu uma válvula de escape financeira ou porque o senhor queria ser professor mesmo, independente do salário, vamos dizer assim? Não, eu comecei a escrever, e por essa razão eu estou aqui hoje, aos, aos 12, 13 anos. E eu lembro que o primeiro livro que eu escrevi foi num caderno de brochuras assim, que era o Diário do Menor Abandonado. E eu lembro que eu tinha dificuldade de colocar acentuação gráfica e ortografia. Eu falei assim, "Ô, gente, eu preciso continuar estudando." E eu sempre fui leitor voraz. Os livros da série Vagalume eu lia todos, assim. Uhum. Então, eu li todos, na verdade. Ou quase todos, né? Não vou lembrar aqui de todos. E aí eu entrei na faculdade porque eu queria escrever Uhum. bem. Não sei se consegui, mas eu queria escrever com propriedade. Aí nada melhor do que fazer o curso de letras. Quando, na verdade, eu fiz vestibular para matemática. Passei, não fiquei sabendo que eu tinha passado, que eu passei nas vagas Uhum. excedentes. E graças a Deus que eu não fiquei sabendo. Porque eu seria um péssimo professor de matemática. Aí depois eu fiz letras, né, para escrever. E aí, então você caiu de paraquedas na escola? Não, não sei, não vejo ninguém caindo de paraquedas em escola. Embora tenha alguns paraquedistas hoje lecionando, com certeza não foi caindo de paraquedas, não. Chegou lá por vias, não sei quais, mas porque eu ensino só misericórdia. Mas eu gosto da função, sabe? Não sou um exímio professor, né? Quem sou eu para falar? Mas até agora eles não reclamaram, não. Se eu tô aqui, você não reclamou. O senhor hoje, o senhor hoje está sendo professor na Escola Trição da Cunha, né? Que é desde 2007 que o senhor está nela? Não, 2007 eu tomei posse num lugar chamado Lufa, Novo Cruzeiro. Longe, assim, mas foi um lugar que me acolheu Sim. demais. Aí eu pedi remoção e consegui ser removido para Ouro Verde, Minas. Então eu fiquei em Ouro Verde depois de julho de 2007 até acho que abril de 2010. Uhum. E mais ou menos, 2010 eu vi para Teófilo Otoni, né, removido também. E aí eu fiquei no São Sebastião 6 meses. E aí eu fui pro Tristão da Cunha. Então o senhor chegou junto comigo. Foi. Já toma aqui logo seu teste. Já cheguei e ele falou assim: toma seu diazepam aqui pra você ver. Eu lembro até hoje uma música do Fi lá, da mulher que tinha 7 filhos. É Tinha 6 verdade. filhos, arrumou mais um.
Ô, É música verdade. triste, viu? Nunca vi uma música tão É, nem triste na todo minha mundo vida. cantava, né, moço? Moço do É. céu. E eu ia perguntar como é que foi a chegada do senhor Tristan da Cunha, né? Mas então que você chegou que toma aqui. É isso aqui que você vai ter aula aqui, é o William. E aí, William, assim, cara, Tristão da Cunha é uma escola extraordinária, né? Assim, O senhor fala, né? A melhor escola do mundo. a Tristão da Cunha é a melhor escola do mundo, com certeza. Depois que eu saí, né? Não, mas você dava trabalho, Não, não. Dava não, não, dava tranquilo não. demais. Era, tinha, né, as coisas, mas se não tivesse também, que graça teria, né? Faz parte da história. É, é, Como é que o senhor define a liderança do senhor dentro do Tristan da Cunha hoje em dia? O tipo, como é que é a forma que o senhor trabalha em relação humanitária a seus alunos? Então, eu, assim, é até questionável, né? Porque é, eu sempre priorizei a humanização. Uhum. Por exemplo, não sei se é politicamente correto, mas se existe um aluno ali na sala, eu percebi que ele está com algum problema emocional ou com algum problema familiar e eu percebi que houve queda de rendimento, ou eu paro o que eu estou explicando e vou atrás desse menino Uhum. ou dessa menina para saber o que está acontecendo. Porque o conteúdo principal é a vida. Não adianta nada a pessoa chegar no final da vida cheio de título e conhecimento e for zero em humanização, sabe? No teu valor humano, valor pelo outro. Então, assim, porque existem pessoas e tem que separar essa questão de conhecimento e cultura. Ah, e tal, tem que separar. O conhecimento nem sempre tem a ver com cultura. E cultura nem sempre tem a ver com Sim. conhecimento de área. Por exemplo, se pega. A minha mãe foi analfabeta, mas era analfabeta, mas ela tinha um senso de organização e, e tem outra palavra, não é só organização, mas na distribuição das coisas, sabe? Uma cabeça fantástica para gerir Uhum. conflitos. Então, isso ela não aprendeu na escola, porque ela nunca foi. Mas a vida, conversando com os pais, isso deu um direcionamento, né? Então, tem que separar essas coisas. E o Tristão da Cunha é uma escola emblemática, né, velho? Não tem como apagar o Tristão da Cunha da história. Agora mesmo, recentemente, completou 70 anos, então não tem Nossa, como esconder 70 anos não tem como. embaixo de um tapete, não tem como. Então, passaram por ali muitos professores bons, muitos ruins também, mas muitos bons, gente que desgastou ali. E a gente vê aí no mercado aí profissionais extraordinários que saíram dali. Então, o senhor hoje, vendo uma criança que foi seu aluno, por exemplo, o senhor preza mais pelo valor humano que ela aprendeu com o senhor ou com os conhecimentos, vamos dizer assim, de matéria, português? Cara, eu fico feliz, Uhum. igual tem alguns alunos assim que a gente vê, né, com potencial grande fora e tal, mas eu fico mais feliz quando eu encontro e vejo que ele virou um pai, sabe? Virou um homem de verdade, uma mulher de verdade. Então, isso é que me encanta mais no ser humano, porque pode tirar tudo que você tem, só não pode tirar a dignidade. Uhum. E o ser humano pode ter tudo, se não tiver dignidade, né? A escola tem que produzir no ser humano dignidade. E ele O tem que papel absorver principal isso. da escola é isso? Uai. Uai. É formar cidadão Uhum. consciente, né? Formar cidadão consciente e que tenha relevância também. Entendi. O Tristan da Cunha tem 70 anos, né? Em Teoflotone. Né? O senhor já está com 16 anos de Tristan da Cunha. Né? 19. Não, 16. 19 anos como professor, Sim, 16 no Direção da sim, Cunha. sim. Eu queria saber do senhor o seguinte, né? Esse tempo todo na cidade, o que que Teflotone representa para o senhor? Olha só, eu não tenho pretensão nunca tive pretensão de sair daqui. Uhum.
E eu não sei se moraria em outro lugar. Eu acho que sim, moraria em outro lugar. Mas eu nem quero falar do aspecto político da cidade assim. Mas a gente é consciente e sabe, aqui tem um sistema meio que patriarcal, né? Aquela questão de cidade provinciana. Você pega aí a cidade de Teoflotone, ela tem, acho que é 165, não sei quantos anos, por aí. Uhum. Então, imagina, cara, uma cidade em que a rua, a rua Getúlio Vargas concentra o maior número de comércio. Agora não, que está expandindo para outros lugares e tal. Não tem como uma cidade de 160, 170 anos com rodoviária igual essa, Sim. que eu acho que é a pior do estado de Minas. Ela é considerada a pior do estado Não, de Minas? não sei se é, mas aquilo ali, aquilo não é uma rodoviária. Para você ter uma ideia, aquilo ali, na verdade, pelo que eu entendo, ali era o terminal da Estrada de Ferro. Ali era o lugar, né, que concentrava as pessoas, Estrada de Ferro. Então, a Estrada de Ferro foi extinta, podem me corrigir depois, e aí criou-se a rodoviária. Agora, um ônibus, por exemplo, com 2 andares não cabe ali. Eu não sabia dessa parte, Não, não não. passa. Não passa porque o telhado é baixo. E aí, assim, cara, tudo, as coisas velhas. Sim. Mas nesse caso aí da rodoviária, o senhor acha que a responsabilidade da melhoria seria do município ou do proprietário? Eu acho que a responsabilidade é dos homens de boa vontade, sejam Sim. eles políticos ou não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: olha só, a gente chega numa idade que a gente já não liga muito para muita coisa assim. O que que a pessoa vai pensar a meu respeito? Então, eu fico olhando, por exemplo, não tem cabimento esse tanto de político, de prefeito e vereador que já é, é, entrou ou entraram, né, desde da República e tal, essas coisas assim. E a gente vê problemas estruturais. Uhum. Então não tem como. Teoflotone é uma cidade polo, que deve passar né, centenas de pessoas, além dos daqui, os de fora que vêm fazer tratamento, essas Agora coisas, mais né? ainda, né, com o setor regional. Sim, que isso aí foi uma conquista. Sim. Não sei quem é que, não sei quem é o pai, mas na verdade isso trouxe um alento para a cidade, né? Para a região inteira. Então, assim, mas coisas, sabe, parece que eu não digo também, e nem vou falar assim, ah, e tal, a cidade tem uma cabeça de jegue enterrada, igual tem gente que fala essas coisas. Não, eu não vou, eu tô expondo aqui a minha ótica. Mas se eu não amar o lugar que eu moro e não Fica pior denunciar, ainda. uai, lógico, uai. Então tem muita coisa que funciona, muita coisa. Mas, no geral, para essa cidade com cento e tantos anos, teria que estar de nível de. Eu não vou nem falar outras cidades, não, porque a gente tem aquele defeito de ficar comparando cidades. Não. Sim. Aqui é a nossa cidade, então a gente tem que melhorar aqui, porque as pessoas daqui merecem respeito. As pessoas aqui merecem um pouco de dignidade. O Né? senhor acha que, como senhor um representante da fé e da educação, o senhor acha que a fé e a educação pode ajudar a melhorar a nossa cidade? Ah, a igreja evangélica, ela faz. A gente sabe que tem as distorções, mas a gente sabe quem é de verdade. Uhum. A, a, a igreja evangélica ela fez um bem extraordinário para o Estado, sabe? Fez um bem extraordinário Por Estado, para a cidade, para o país. o senhor fala em qual questão? Questão É humanitária ou porque questão financeira? questão humanitária. Ah, sim. A financeira, não sei, mas porque o dinheiro concentra, o dinheiro muito aqui concentra na mão de poucos, né? Uhum. Mas, por exemplo, quantos as igrejas têm tirado da criminalidade, Sim, entendi. entendeu? E isso não é mérito da igreja, né? Mas alguém se dispôs. Então, quantos que davam trabalho para os órgãos de segurança pública e você vê hoje esse cara com a vida já transformada, mudada, como cidadão de bem e tal, e ajudando na comunidade a qual ele é inserido.
Então, isso é inegável, esse trabalho que a igreja faz. E eu vejo muito uma frase, até perguntar ao senhor, frase não, né? Que as pessoas veem também, que Teoflotone cresceu muito a igreja, só que todo mundo fala, ah, tem muita igreja, por que que não une e faz uma só? Por que que não une e faz uma só? Porque os homens não são um. Sim, Pensamentos, a bússola é a mesma, sim. mas o olhar é outro. O olhar é diferente. Então, assim, por que que tem tantas igrejas e tal? Podia ser uma só. Não, a igreja é uma só. Se a gente for olhar o contexto, Jesus instituiu uma igreja só. Essas questões aí de denominação é questão de visão, de ótica, de maneira de ver as coisas. Não que esteja certo ou errado também não. Não, alguns, alguns estão errados demais também, né? Mas estou falando assim na questão de, de só maneiras de enxergar as coisas. Mas não é que todo caminho leva, não sei se o ditado é esse, todo caminho leva a Roma. Uhum. Mas aqueles a gente sabe quem é que está fazendo um trabalho sério. Eu tive experiências em algumas igrejas que eu entendo algumas pessoas que não queiram ir para a igreja. Até porque tem igrejas na nossa própria cidade, porque, em meu ponto de vista, que a igreja deveria ser um local que seja diferente do mundo. Para a pessoa falar assim, não, esse lugar aqui é diferente de lá. Agora eu vejo locais que estão transformando a igreja igual ao mundo. Ou seja, se a igreja está igual aqui fora, por que que eu vou caçar lá dentro? Olha só, Se eu acho que a igreja tem que se adaptar com a atualidade, não, a igreja ela é autossuficiente, uhum, ela se mantém. Então, assim, não tem como haver adaptações. O mundo mudou, a situação mudou e tal. Igual agora tudo é o amor, não sei o que e tal. Não. Amor sem princípio, amor sem limite. Então, assim, não é que o mundo mudou que tudo muda. Existem modernidade, existem valores e existem também veredas antigas, uhum, sabe? Não é que o mundo mudou que eu vou também abandonar aquilo que eu aprendi em função de algo que não se estabelece, entendi. né? Né? Então, nessa questão aí, a gente está falando sobre a igreja, sobre pastorear. Eu queria saber como é que surgiu o chamado para ser pastor. Cara, então, eu nunca quis para minha vida ser pastor. Eu me converti ao cristianismo em 89. E aí então eu fiz seminário e tal, mas era só para escrever mesmo, né? Nessa área da literatura, de compor, mas nunca tive essa intenção assim. E eu corri muito, eh, relutei demais para que não fosse. Mas, cara, como eu digo às vezes para aqueles que estão mais próximos de mim, pastorear, cara, não é privilégio, é você se ofertar, sabe? Uhum. Às vezes a pessoa acha que tem uma visão errônea do pastor e tem muitos aí que talvez estragam, né? Então não foi uma coisa planejada, foi naturalmente, foi Não, não, acontecendo. não, não tem nada planejado, nunca quis. E assim, naturalmente você doa a sua vida, né? Doa a sua vida em função do próximo, Sim. né? Tem aqueles que fazem mau uso da função, mas esses não vão deixar legado nenhum. Eu queria perguntar uma só coisa que muitas pessoas criticam, lógico que tem aquela balança que uns concordam, sobre aquela questão do dízimo da oferta, que fala assim que eu sou da seguinte, eu penso da seguinte forma, que se a igreja ela não receber o dízimo da oferta, ela não consegue se manter financeiramente, aluguel, luz, água, tem impostos, né, que a igreja hoje não sei se ela é considerada para o governo como uma empresa, não sei se tem que pagar imposto, essas coisas, CNPJ, tem essas coisas, mas tem muita gente que tem uma visão de que o pastor fica com o dinheiro, que também, no meu ponto de vista, quando o pastor, ele sabe que da vida dele é para ficar por conta da igreja, ele tem que ter um salário para se manter também, que ele tem os custos pessoais dele. Aí, queria que o senhor falasse para a galera qual que é a real situação sobre dízimos e ofertas. Então, a Bíblia diz, Paulo diz que diga o meu obreiro do seu salário. Eu sou pastor e trabalho secularmente do mesmo jeito.
Mas à medida que a igreja vai demandando mais presença do pastor, não tem como ele exercer essas funções todas. Então ele é um agente para aquele fim. E não esquecer que o pastor ele tem família, tem filho, tem esposa, e tem sonhos também. O pastor é um ser humano com fragilidades. E é nisso que eu coloquei no livro que a gente vai falar logo depois. Então, assim, e os traços de humanidade, onde é que fica? Então, se o dízimo, em relação ao dízimo, aí tem aluguel, tem conta para pagar, tem, está estabelecido ali. E assim, e o dízimo foi abolido, Jesus veio para abolir o dízimo e tal. Isso é mandamento. E outra coisa, você deve fazer isso com alegria. Se você fizer isso também com sentimento no coração, de nada adianta. Uhum. Porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. E aí a pessoa diz assim, aquele, né, indouto, diz assim: "Ah, então eu vou dar dinheiro para encher bolso de pastor". De alguma forma você entrega, né, o dízimo em algum lugar. E assim, é questão de princípio, sabe? Então assim, e aí fala: "Ah, aboliu. Ah, na graça não precisa mais do dízimo". Na graça amplificou isso, Uhum. porque na verdade a oferta ela independe e ela talvez seja até muito maior do que o dízimo. Então, assim, o padrão da graça é bem maior do que antes que era a lei. Porque na época da lei as pessoas faziam com medo do castigo. Sim. Na graça, não. Você faz por amor, sabendo que o preço já foi pago, sabe? Então, se eu tenho, eu vou entregar meu dízimo não porque a lei me manda. Não, eu vou entregar porque eu sei quem é que morreu por mim, sabe? E eu não estou entregando dinheiro para isso ou aquela pessoa. Não, eu estou investindo num projeto que me salvou, que me tirou talvez de uma situação difícil. Eu vejo muitas pessoas falando, que eu já até, uma vez eu até discuti sobre isso com uma pessoa, que ela falou assim que na época, em tempos antigos, né, as pessoas davam dízimo com fruta, essas coisas. Falei, hoje, se você vai lá na CEMIG e leva uma fruta para ele para pagar a conta de luz, fica meio difícil de tocar o barco. É, porque o dízimo era daquilo que produzia, Isso. né? Então, Antigamente a riqueza era ter vinho, né, essas coisas, uva. Naquela época, que era mais barril de quê? Tinha uns negócios de é, barril de. é, Uma vez alguém falou um barril, que tinha muito barril de alguma coisa dentro, gente. é De o. óleo, não? É de óleo, Não, é não? o vinho Acho mesmo. que é barril de vinho É, mesmo. é o odre. Aí, que era o que tinha valor naquela época. Aham. Hoje, Azeite tinha valor, isso tem era valor. É, azeite. aham. Era azeite. Hoje as coisas já são de uma forma diferente, né? Como o senhor mesmo diz, o senhor hoje não se dispõe 100% do seu tempo para a igreja. O senhor tem uma vida paralela a isso. Como é que você consegue conciliar essa vida e também porque na escola, o senhor não pode ser 100% religioso em relação a uma situação. Por exemplo, se o senhor encontrar uma criança que ela totalmente discorda da religião do senhor, nesse momento o senhor também atua como pastor ou só Não, aí. professor? Não, eu tenho que saber separar, ué. Eu Sim. tenho que saber separar. Eu sou pastor, mas enquanto eu estiver servindo ao Estado, Uhum. na condição de professor, eu tenho que me colocar no lugar, sabe? É lógico que não tem como, às vezes essas duas coisas vão se fundir, mas eu tenho que saber qual é o meu lugar. Eu fui contratado para ser professor de língua portuguesa. Então é isso que, que eu devo me ater. Mas nada me prive de ofertar afeto, carinho, Uhum. ombro, sabe? Nada pode tirar isso de mim. Porque isso não é o fato de ser pastor, isso é o fato da humanidade. Mas o senhor, como pastor, o senhor tem a sua crença. A profissão como professor te dá o direito de impor a sua crença na criança? Muito pelo contrário, não, aí. O livre-arbítrio é justamente para isso. Uhum. A pessoa escolheu aquilo. Tem alunos meus que são da Umbanda, que são ateus. Uai, qual a diferença que isso faz? Ele vai aprender língua portuguesa e às vezes nem aprende língua portuguesa. Mas tá ali, uai. Já aprende outras É, línguas. uai. Talvez vai para a área do inglês e outras áreas. Então, é, não é a minha área que é mais importante, sabe? São várias disciplinas.
Então, o que que ele vai aprender? Ele vai aprender um pouco de cada área, de cada disciplina. Para quê? Para crescimento dele mesmo. E se numa eventual situação essa pessoa me procura em outra situação para me falar de algo pessoal dele, e aí sim, aí eu posso me, Sim. né, não agir, mas orientar, É né, em igual os relação a isso. alunos ficavam chorando, né? À toa, né? Aí chega e, né, passa a mão na cabeça. E, Eu queria saber do senhor, qual foi uma situação que o senhor deparou assim, como pastor, como professor, que o senhor falou assim, que marcou. O senhor se deparou com isso aqui, foi marcante na minha vida. cara, hoje, por exemplo, depois da pandemia para cá, é, o emocional das pessoas ficou abalado, né? Uhum. É um outro povo. Não estou falando que a pessoa que resetou, mas eu digo que hoje as pessoas são muito mais vulneráveis, elas estão muito mais frágeis. Então, depois da pandemia, e vai demorar um tempo para isso melhorar, mas a gente vê muito o perfil da sua época com o perfil dos alunos de hoje. Eles são muito mais, não, eles são frágeis emocionalmente falando, sabe? Então, Mas o senhor assim, acha que isso atrapalhou? Foi por causa da pandemia? A não, pandemia, amplificou na pandemia, a porque geração em si já é mais fragilizada, mas a o pandemia sentimento de morte na época da pandemia foi uma coisa absurda. A pessoa não tinha certeza do amanhã. foi verdade. Ela via um ente dela morrendo, ela achava que ela estaria na fila também. Então, assim, isso fragilizou. É por isso que o Estado movimentou também para isso. Hoje tem esse ensino médio tempo integral e tem do projeto de vida, tem outras matérias afins para trazer, tem acolhimento para o aluno se sentir importante, se sentir valorizado, amado ali naquele ambiente escolar. Que não seja só um ambiente de passar conteúdo, mas um ambiente que agrega a vida da pessoa. Então o ensino hoje mudou Mudou bastante. basicamente, focado no ser humano, não no conhecimento que ele adquire, mas focado no ser humano. Então, assim, O senhor acha que se vamos colocar aí, 10, 20, 30 anos atrás, já tivesse trabalhando dessa forma, hoje a população seria menos fragilizada? eu acho sim. Ah, cara, o abraço, o afeto, ele sara, né? Uhum. Ele cura feridas, né? Eu vejo hoje muitas crianças que ela tem, acha até nojento abraçar. É porque Nunca. hoje, mas é porque hoje tem que ter tem que ter um certo cuidado também, né? Então hoje tá complicado, sabe? Essa Uhum. questão do abraço, essa questão. Porque hoje não tá igual antes. Não sei se antes era igual assim, mas hoje tá pior, né? Com essas redes aí de Sim. pedofilia e tantas coisas, Ah, né? entendi, faz É. sentido. Falando em abraçar, o senhor tem um projeto social dentro da igreja que o ato dele é realmente abraçar o próximo, né? Falando assim. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona esse projeto social. Então, William, antes de explicar aí, deixa eu só concluir o raciocínio que você me perguntou a respeito, o que me marcou. Ah, é? É, é questão do, da fragilidade quanto à vida. Uhum. Você vê o sentimento de morte, sabe, de autoextermínio, de mutilar, dos alunos se automutilarem, sabe? Você percebe que aquilo ali está tendo uma crise existencial muito grande, crise emocional, né, existencial, ansiedade florada. E aí, assim, cabe o timing do professor, sabe? Uhum. Opa, até quando isso aqui é conteúdo que vai trazer conhecimento para o aluno, ou e até quando isso aqui é conteúdo que vai trazer fortalecimento para a alma e para a vida do aluno. Então é isso que a gente precisa ter um olhar clínico e não precisa ser psicólogo para saber dessas coisas. Basta ser humano. E aí, voltando para outra pergunta que você fez, que eu já não lembro mais, mas é É sobre. sobre o projeto social Hum, que o senhor tem na igreja, que o ato principal é abraçar o próximo. cara, isso foi. Isso, isso é o que também me motiva, sabe? Porque isso se deu que eu queria fazer alguma coisa para as pessoas. A gente não faz nada sozinho. Tem uma rede que nos ajuda, que inclusive você participou, né? Então você sabe como você pode falar também de como é.
Mas eu fui assistir aos jogos de várzea e via o campo lotado de pessoas ali assistindo finais de jogos de várzea. E aí eu ficava imaginando, terminava aquela partida ali, muitos voltavam para casa e eu imagino que não tinha nada para comer. Aquilo era só entretenimento. Acabou o jogo ali, eles voltavam para casa e que a fome não espera, né? É. Quem tem fome não espera. E aí eu ficava lá fora no campo, isso foi até em Criciúma, um lugarzinho aqui, uma zona rural aqui. Aí eu falei, Senhor, o que que eu posso ser útil? Porque na verdade, não é a gente falar assim, ó, isso aqui vai servir para mim. Não. A pergunta é, onde eu posso ser útil para servir, sabe? Tem gente que sai de um lugar e fala assim, eu saí desse lugar porque aquele lugar é melhor para mim. A pergunta tem que ser assim, onde eu posso ser melhor para as pessoas? Entendi. E aí eu vi uma voz bem clara falando no meu interior, se é a voz de Deus, se era a voz da minha cabeça, do meu interior, não importa. E eu imagino que foi a voz de Deus, falou assim, quem tem que matar a fome dessas pessoas é você que tem empatia, que tem, né, que tem um coração voltado para essas questões sociais. E eu não estou falando questão social de igual tá polarizado e politizado, não. Estou falando questão social pura e simples, sem interesse escuso, sem Só interesse. É pelo ato de fazer. Igual já aconteceu de muitos políticos chegarem até mim. Ô, não adianta. Não adianta. Não adianta. É pelo prazer de fazer, porque Jesus mandou fazer. Tive fome e não se me eles deste. quiserem ajudar por fazer, só fazer, Sim, é sempre sim. bem-vindo. Mas são poucos. Eles Hum. querem que o nome deles, igual Sejam já vinculados. aconteceu já aconteceram algumas Hum. vezes. De, eu ajudo, mas meu nome tem que estar, vai ser dispenso. Não há necessidade, sabe? Porque Jesus disse assim, eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive frio e não me agasalhaste, né? Estive preso e não fosse me visitar. Então, é a questão da humanidade. Aí, vamos criar um time que a gente vai estar jogando no meio da sociedade, no meio do lugar que o Estado talvez não tenha essa penetração né, esse Hum. avanço. Como a gente já fez em vários bairros aqui, fora daqui, e a gente leva e é uma rede que nos ajuda, pessoas, sabe? Nosso Deus, tem gente que nos ajuda demais. E No aí, caso, o senhor tem apoio de pessoas ou também tem apoio de empresas, alguma coisa assim? a gente tem apoio de empresas, eu quero citar aqui algumas, por exemplo, na questão do uniforme, né? Sim. Que é o Cicobi nos ajudou, patrocinando o uniforme. Tieteca também. É, Atacadista Certo, que antes era o Café Mucuri. Algumas empresas que talvez eu vou até, não vou. Companhia da Moda, é, Estúdio Gabriel Ferraz. Eu vou esquecer de algumas aqui, mas é, Conchaves, né? Nos ajuda também. E outras, e empresas, sabe? Chaveco nos ajuda. E pessoas comuns mesmo, sabe? Do dia a dia aí, que talvez não tenham tanta expressão na cidade, mas que tira ali do pouco que tem para dar uma cesta básica para as pessoas. E aí, assim, o trabalho começou em 2018, hoje virou associação registrada e tal. Então, a gente já doou mais de 2.000 cestas de alimento, assim. Então, é E o senhor prazeroso nem faz demais. isso esperando reconhecimento. O senhor nem faz isso esperando que a pessoa depois te veja. Ó, eu agradeço. Só faz. Ela Cara, vai ser grata, ela resolve com Jesus Cristo. cara, eu falei umas expressões há um tempo atrás aí que eu digo assim, eu tô com 55 anos. E teoricamente eu tenho mais 23 O de quê? vida. Ué, mas como é que o senhor sabe? Porque 55 mais 23 vai dar 78, Sim. né? Eu acertei, acertei. Então o máximo aí é 80 e tal, que é A média, o a senhor tá falando. Tá média. pela. Ah, entendi. É. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. O meu pensamento é gastar todos esses anos servindo pessoas. Eu ia até perguntar para o senhor em relação a qual que motiva estar nessa missão de professor e pastor. Então, é servir. Cara, eu sou apaixonado por gente.
Eu sou apaixonado por gente. Então eu não adianta arrancar isso de mim. Uhum. Não tem como, velho. Sabe? Eu durmo pensando em pessoas, acordo pensando em pessoas. Às vezes sacrifico até minha família em função disso, e tá errado, sabe? E eu tenho consciência disso. Mas é, é, eu não quero que ninguém que esteja do meu lado esteja do meu lado com segundas intenções, tentando usar esse trabalho para benefício próprio. Cara, porque olha só, nós somos mortais. Um dia a gente vai prestar conta disso tudo, cara, sabe? Se tira do pobre, se tira do órfão, se tira da viúva, se tira do enfermo, se tira da educação, se tira do ser humano fragilizado, cara, uma hora ele vai estar frente a frente com o rei, com o dono da vida. E aí vai valer aquilo que você plantou, sabe? Então, é, tem um ditado que diz aí, uma frase de efeito que diz assim: o trabalho pode ser até opcional, o plantio pode ser opcional, mas a colheita é obrigatória, sabe? E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, de Jean Cocteau, francês, não sabendo o que era impossível, ele foi lá e fez. Então é isso que me motiva, é o ser humano que me motiva, sabe? Às vezes as pessoas perguntam, pelo curso que você tem, pela cabeça que você tem, era para você estar ganhando rios de dinheiro. Eu falo, cara, é, dinheiro é consequência. A gente pode ajudar com aquilo que a gente tem, sabe? Uhum. Então é isso que faz diferença. E eu não sou melhor do que ninguém. Não sou, nem quero aqui bancar o bom moço. Não, quem me conhece sabe que eu sou assim. O senhor tem, como o senhor disse, né, que o senhor ama servir as pessoas, o senhor gosta de pessoas. O senhor tem a vida, né, como pastor para cuidar de pessoas, a vida como professor para cuidar de pessoas. O senhor também tem uma outra forma, né, de comunicar com as pessoas, de cuidar com as pessoas, que é escrevendo, né? O senhor também é escritor. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa área do senhor. Quando que o senhor começou a escrever? Como é que foi? Essa é uma paixão que já me falaram também sobre isso. Você escreve e você não tem alcance para vender muitos livros e tal. Eu estou aqui no canal seu é para vender livros, mas eu escrevo porque é um dom. A cabeça do escritor, ela é tal qual o ouvido absoluto do músico, tal qual, tal quais as poeiras cósmicas para o astronauta ou astrofísico. Então, não tem como chegar para o escritor e falar assim, ó, você não vai escrever mais, porque já vem pronto ali, já está maturando na cabeça da pessoa. E eu comecei a escrever aos 12, como eu falei antes. E assim, e de lá para cá, o livro que eu lancei físico foi Gangorras, em 97, estava na Hum. faculdade. Depois, 2002, eu lancei Jesus Cristo, Faculdades e Afins. Depois, Maracutaia, que é um Uhum. romance social voltado para a causa indígena. E surgiu depois que eu vi um fazendeiro batendo no índio. Não chegou a bater, mas dizia assim, ó, a mesma paulada que eu dou no cachorro, eu dou no índio. E aí isso me motivou. Mas aí o senhor pega essa situação e consegue fazer um livro em Ali, cima disso? aí vai desencadeando. Mas aí, não, como é que o senhor faz? O senhor tira essas ideias da cabeça mesmo ou o senhor pesquisa sobre o Não, olha local? só. Eu ouvi essa Uhum. maracutaia, por exemplo, eu ouvi essa entrevista, um fazendeiro falando, não vou falar a região, né, mas diz assim, ó, a mesma paulada que eu dou no índio, eu dou no cachorro. Ou a mesma paulada que eu dou no cachorro, eu dou no índio. E ali, e eu vi um ativista indígena, hoje não pode Uhum. falar indígena, mas fala, é, hum, não sei se pode falar, tem um outro, Eu acho que não pode falar mais índio, tem que falar é, indígena. é, é, é. E aí, povos originários, né? Uhum. Aí, e eu vi que essa mulher era uma vereadora e tal. Quando eu vi aquilo, cara, ali a cabeça foi. Aí eu criei personagem.
criei enredo. Maracutá é a cidade. Criei época de eleição, tudo envolvendo isso. Aí depois criou o romance social, voltado para a causa indígena. Depois eu escrevi O Fantástico Mundo de Ringo, que é a história de um Uhum. cachorro. Eu estava em Ouro Verde, conheci um cachorro lá, muito, né? Aí eu fui escrever sobre ele. O escritor é assim. Vive assim, conheci um cachorro, como é que foi É, esse encontro? olha só, cara, engraçado, porque eu dava aula eu lecionava em Ouro Verde, e aí eu ficava na casa de um professor amigo meu lá, professor Sérgio, e eu qual sou muito grato, ele e a família dele que me acolheram lá. Aí, e tinha um cachorro chamado Ringo. E aí esse cachorro, sabe, ele era um cachorro que sempre, às 9 horas, 21 horas, eles deixavam ele sair um pouquinho, ele saía, depois voltava. E era um cachorro bonito e tal. E aí quando foi um dia, e eles sempre porque eles têm parentes aqui, né? Nas datas comemorativas, eles vinham pra cá e deixavam o cachorro com o tratador lá, alguém pra cuidar. Aí um dia eu falei com a Andréia, a esposa do Sérgio, assim, você já imaginou se esse cachorro pudesse expressar, pudesse falar? O que que ele diria? Porque nas datas mais importantes, vocês passam com outras pessoas e deixa ele com o tratador. Aí ela começou, tipo, escorrer lágrima e tal, e falou assim, nunca pensei nisso, vai ser, vou escrever um texto sobre isso, o cachorro respondendo essas questões. E aí, beleza, escrevi primeiro um conto e Nunca mostrei, mais ela deixou o cachorro sozinho, né? nosso Deus. E aí no próximo, aí mostrei, foi livro e tal, teve lançamento também. E aí, quando foi no Natal e Ano Novo, eles tinham que passar aqui, e quem disse que queria deixar com o tratador, trouxeram o cachorro pra cá. E quem lia o livro começava a já não querer deixar os cães mais na Uhum. casa e viajava com os cachorros e tal. E eu não quero aqui deixar bem claro, porque estão animalizando, acho que a palavra é essa, pessoas e humanizando animais. Cachorro é cachorro, gente é gente. Tem pessoas tratando cães e gatos como se fossem pessoas e tratando gente como se fossem animais. Deve separar as coisas. Todos os animais foram feitos para servir o ser humano. A primícia da criação é o ser humano, Uhum. né? Então, aí depois veio Antes do Galo Cantar, que é o perfil psicológico do apóstolo Pedro. Depois veio, eu escrevi na pandemia, que isso aí foi aquele sentimento de morte, aquelas coisas, que é Pimentas do Reino. Depois eu escrevi o livro do meu sogro, em memória, né? A vida e os tempos do pastor Hernani. E aí agora esse que você vai ver daqui a Estamos pouco, aqui, ó. esse aí. Fio da navalha. Fio da Navalha. Essa é a Conta pra história. gente um pouquinho do que a pessoa que vai adquirir esse livro aqui vai encontrar aqui. Ah, cara, isso aí eu debrucei todo o conhecimento e pesquisa e inspiração nesse livro aí. Uhum. Ele tem um prefácio do pastor Marciano, que gentilmente colocou, né, o pensamento dele aqui, então, mas eu escrevi esse livro, eu tinha uma ideia, porque eu falo de Sansão, né, porque todo mundo acha que Sansão é um herói, de fato é um herói, mas ele é um herói humano. Uhum. A gente começa a olhar Sansão como eu olho para você, como eu olho para mim, com as debilidades, com as vulnerabilidades. Foi um rapaz que veio sobre uma intervenção divina e sobre ele tinha uma responsabilidade gigante. Eu imagino na escola, lógico que não é escola convencional, mas na época dele, ele era um dos poucos que tinha o cabelo comprido e não podia cortar. Ele era um dos poucos que não podia. Aliás, ele é talvez o único dentre os que tinham o voto ali do Nazireu, que é o voto, né, que não podia tocar em morto, não podia cortar o cabelo, porque no cabelo não podia haver navalha. Então, sabe? Então, essas coisas que estavam intrínseco nele, Uhum. e ele convivendo com isso tudo, sabe? Possivelmente os pais dele morreram e ele não pôde participar, porque não podia tocar, não podia ir no velório.
a um velório. Então, assim, então ele era um cara que foi crescendo e as pessoas, ao mesmo tempo que achava ele um homem é, inacessível, na verdade ele era um cara que queria que todo mundo estivesse perto, Sim, por causa das fragilidades. Você é frágil, eu sou frágil. Quem é o William quando ninguém tá vendo? Quando é o William quando coloca a cabeça no travesseiro? Quem mais te conhece é seu travesseiro. verdade. Porque ele dorme com você, acorda com você. Lágrimas que você é, deixa rolar ficam impregnadas nele. A cama tá lá vazia, mas o travesseiro permanece lá com tudo que foi impregnado nele. Então, imagine esse rapaz. E aí, quando ele começa a crescer e começa a ter aquele sentimento por o desejo pelo sexo oposto sabe, e aquela vontade e aquela responsabilidade, o ímpeto do ser humano. E aí ele foi enfiando os pés pelas mãos, mas nunca deixou de, de expressar as fragilidades. Ele era 880, sabe? Então, eu vou traçando essa narrativa extraordinária e mas é um fim maravilhoso. Então, esse Sansão, tem um escritor chamado Rodrigo Silva, diz que Sansão é o herói sem nenhum caráter, como Macunaíma de, deixa eu lembrar do escritor aqui, Mário de Andrade, Sim, que é um herói sem nenhum caráter, sabe? Sansão é um herói com caráter deturpado. Ele tinha responsabilidade, mas como lidar com isso? Nós hoje não somos assim. Você tem responsabilidade, mas como que você lida com isso? A pessoa assim, todo dia eu tenho que matar um leão. Não, não precisa matar leão. Mas todo dia você tem que vencer você mesmo. A gente não tem noção quantos pensamentos que vêm na nossa cabeça e a gente tem que o lutar. senhor acredita na frase que nós somos nosso pior inimigo? Eu acredito em parte, Hum. mas tem fundamento. Você tem que vencer você, uai. Quantas pessoas estão perdendo para elas mesmas? Quer ver uma coisa? Assim, já no campo da reflexão, olha só. Ah, eu temo fulano de tal. Ah, inclusive eu até ouvi uma psicóloga falando sobre isso. Aí tal, eu perdi o emprego, aquele patrão me explorava. Você só perdeu o emprego, você tá vivo, sabe? Você perdeu o emprego, mas você tá vivo. E aí você vai passar dias tristes, mas você vai arrumar outro emprego. Aí tal, é, em relação a namoro e tal. O cara tava namorando e tal, e aí ele teve uma desavença com a namorada e ele termina aquele namoro. Aí fica triste, abatido e tal. Mas vai passando o tempo e tal, e ele vai restabelecendo e ele vai encontrar uma outra forma. Entendi. O senhor conhece um Erlen Pego? Acredita Flatone? Ele era militar. Sei quem é. Sim, eu entrevistei ele aqui, ele falou comigo assim, ele trabalha com comportamento humano, ele falou comigo assim que o que acontece com a nossa vida meio que não é, a gente não tem como impedir de acontecer, mas o que você faz com aquilo que aconteceu com a sua vida é culpa sua, entendeu? É, Que nem essa questão, você falou assim, eu perdi minha namorada, perdi meu emprego, o que que você faz com aquilo? É a não, culpa você vai sua. sofrer o baque uns dias, mas você Sim, vai ter a resiliência para buscar força em Deus, força na vida para vencer. Mas quando eu digo que a pessoa está perdendo para ela mesma, que é a pior derrota, é porque é aqui, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente. Porque se a maior derrota é quando você perde para você mesmo. E aí entra a questão da depressão, da ansiedade, desespero, sabe? Nessa corrida que a gente está vivendo hoje, esse desespero para conseguir as coisas. Ninguém está satisfeito com o que tem, quer sempre buscar aquilo que não está nas mãos. Eu sei que aquilo que está nas mãos que a gente tem que buscar, mas coisas muito além, e a pessoa não espera o tempo de fomento disso, a pessoa não espera o tempo de maturação. É tudo para ontem. Ora, não acontece da noite para o dia as coisas. Então, aí por isso que a gente está vendo as pessoas. A América Latina são as pessoas que mais usam antidepressivo. nossa, O Brasil, recordista. Você sabia que tem
um dado que o Brasil é um dos países que mais usa rede social, que fica praticamente dioturnamente ligado em rede social, sabe? Teve gente que já não quis trabalhar porque o patrão falou, proibiu de não usar celular e a pessoa não dava conta de deixar o celular na bolsa enquanto Misericórdia. trabalhava. Preferia abrir mão do Uhum. emprego. Pra você ver como que é a situação hoje que a gente está. E acelerando, todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem um microfone novo, todo dia tem um celular novo, todo dia tem uma informação nova para a pessoa ir acostumando com aquilo, e isso está acelerando a gente, está fazendo a gente virar um- a palavra é um espectro. Nós estamos virando um ser humano preparado para colisão. E aí, por isso que a gente a gente tem visto suicídios demais, pessoas não querem mais com síndrome do pânico, sabe? Pessoas com fobia social e tanta coisa que está acontecendo, sabe? Porque não está tendo tempo para maturar as coisas. E nada acontece fora do tempo. Uhum. A sociedade não vai trazer aquilo que você quer no tempo que você quer. Vai trazer no tempo, se tiver que trazer, vai trazer no tempo realmente que precisa ser. Então é isso que a gente tem que entender. E controlar as emoções, sabe? Controlar as emoções. Nós estamos vivendo numa uma bomba relógio, sabe? Roleta russa. E aí, mas fulano tal tá vivo, mas será que tá mesmo? Só tá Uhum. andando. Eu tive um probleminha em relação a isso aí o ano passado, de ansiedade, achar que estava no tempo certo de ter algo e não estava. Aquele famoso, né? Passar a carroça na frente dos bois. E tive uma consequência financeira muito grave em relação a isso aí, justamente nessa situação aí. Graças a Deus, esse ano já tá melhorando a cabeça, É porque né? nós temos limites, né? Uhum. Sabe? Nós temos limites. E então isso, a gente já é vulnerável. O ser humano já é vulnerável. E a gente tem que se blindar. Quando o Ellen, é, esse que você falou aí, como é que é o nome dele? Erlen Pego. Erlen Pego, disse, não, ele tem razão. A gente não tem como é, saber do mal que vem sobre nós, mas a gente tem que saber como que a gente vai fazer com aquilo, Isso. sabe? Como que a gente vai resolver aquela situação. Pede ajuda, pede socorro, sabe? Eu mesmo sofri muito preconceito em questão de pedir ajuda. Quando eu falava que eu tava me sentindo mal, é questão eu acho que eu tô com isso, tô com aquilo. Muitas pessoas falaram comigo assim, ouvi dessa forma, menino novo desse, forte, tá até a tatuagem, você não tem nada não, deixa de frescura. Faz piada, você faz piada no Instagram, faz piada nisso, você não tem nada não. Aí isso, para as pessoas que eu tentava me abrir, que eu achava que eram as pessoas que iam me ajudar, eu ouvi isso, aí eu comecei a segurar, até que deu a explosão, já era quase que foi tarde. Olha só, tem um texto que eu declamo nos lugares que eu vou, que é até um texto da Dona Didinha e do Antônio Porto Ramos, que diz assim, é, no picadeiro da vida, quantos palhaços gargalham, fazem rir, quando talvez o peito chora, sabe? E aí diz assim, no picadeiro da vida, todos temos momentos de ser palhaços, Romeus e Julietas, fazemos cenas mudas de fantoches, marionetes, bobos do rei, incerteza, medo da vida, sabe? Então, olha só, você pode estar ali, mas como eu falei, o travesseiro te conhece, sabe? Então, saúde emocional é mais do que dinheiro, é mais do que posição social. Saúde emocional é mais do que tudo, porque a sua vida está ali. A gente pode pegar base de exemplo de muitas pessoas de situação financeira alta, ricos, que se suicidam, que tem briga familiar, né, exposta na rede social aí, muitas pessoas representantes aí ricos se suicidando. Isso mostra que o fator financeiro não é primordial para uma vida saudável. Ou ele, com o advento dessa questão da rede social aí, que muitos se mostram demais, aqui tem uma coisa que é fácil da gente perceber, até o mais leigo percebe.
As pessoas vão para a rede social, para as redes sociais, que agora virou rede comercial, né? Uhum. Redes comerciais, mas tudo bem. As pessoas estão indo para para contar o sentimento dela ali, sabe? Para pessoas que talvez torcem para que ela morra. Então a pessoa vai chorar vulnerabilidades por um campo minado. Uhum. Se tiver que chorar, chora aos pés do Senhor. Tem até uma música que fala, e se tiver que chorar, chora com quem tá ali com você, seus familiares, seus amigos, que são amigos de verdade. Então é comum a gente ver na rede social, a pessoa hoje está alegre demais, e isso é um sinal de que o dia que ela estiver triste, ela não vai conseguir suportar. Quando você vê alegria demais, exposição demais, ali a pessoa é prático. Quando você vir a pessoa é, se ofertando demais, se aparecendo demais, ela está escondendo algo muito pessoal, de dores, sabe? E aquilo ali com o tempo vai se revelar. Eu vi isso aí pesquisando sobre algumas pessoas na área da comédia, do stand-up, atores, e fala muito sobre isso. É igual tem uma frase que eu li que fala assim: quem conhece um sorriso de verdade sabe que nem todo palhaço é feliz. Temos um exemplo aí de uns maiores da comédia aí, que é o Jim Carrey, que entrou em depressão. E é um cara que transparecia felicidade pra todo mundo. Ali fazia o outro rir enquanto o peito dele chorava, né? E a gente vê hoje também nessa área da comédia aí, que é a área que Muitos com depressão. vários, Muitos. vários. E a forma com que eles. E assim, e uma coisa que eu percebo no meio dos que tem essa veia artística pro lado do stand-up, da comédia, é que eles não suportam crítica, eles não são preparados para suportar a crítica. Uhum. Então, eles entram em depressão por causa disso, porque quando começa a entrar no ostracismo, que é quando ele não é usado mais para fazer os quadros, aquilo ali é como se a vida dele Sim. acabasse. Então ele entra numa derrota mental violenta, ele começa a perder a guerra para ele mesmo. Então, assim, para ele fazer outra coisa é difícil porque ele pensou aquilo a vida inteira, Sim. né? Então ele precisa ter um escape. Todo comediante precisa ter um escape. E eu falo do comediante assim, ó. O comediante não é todo terreno também que ele pode transitar, Não. não. Ele tem que saber o que ele fala e quais são as responsabilidades que estão sobre ele. Porque É. aquilo ali é um plantio também. É um plantio. Tudo que você faz é Uhum. plantação. Não tem como. Ah, eu falei da boca para fora. Ah, não, eu falei sem pensar. Primeiro que Uhum. não existe isso, né? Ainda Porque, mais o comediante. O comediante ele pensa muito sobre o que ele vai lógico, falar, porque ele lógico, precisa construir lógico. uma estrutura de fala para chegar no riso. Tem um Então, Léo Lins aí, por exemplo, aí que vai, não sei se vai tomar cadeia ou se já tá já foi preso. preso já, ué. Pois é. Então, assim, cara, e tem outros aí fazendo piada com Jesus Cristo e tal. Até aí, né? Quem acha que deve, tudo bem. Mas nunca vi ninguém fazer piada com Maomé. Já viu? Com os Não. muçulmanos. Não, nunca vi não. Hum. Então, assim, esse Léo Lins eu sabia que estava preso. Mas ele foi preso por causa de Piada. piada. E isso eu tô falando no campo físico, fora aquelas piadas no campo espiritual. Que toda ação no mundo físico tem uma reação no mundo espiritual. E toda ação no mundo espiritual tem a reação no mundo físico. Na verdade, o céu foi feito primeiro, depois a terra. Então é de lá que vem as coisas, assim. Então não adianta inverter a ordem natural. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É forte, né? Vamos falar um pouquinho Bora. da questão. Quem quiser comprar esse livro aqui, onde que encontra? Como é que funciona? Valores? Tem a rede Então, social, você pode divulgar aí a minha rede sim. social, que é João BV Souza, né? E lá eu vendo por lá. Vendo também pelo Hum. telefone, daqui a pouco também acho que vai estar hospedado, né? Que acho que é a palavra que fala, em alguns sites aí de venda.
e tal. Nem fiz o lançamento aí. Você Tem tá... alguma loja física que vai estar vendendo em Teoflotone? Ainda não, porque eu tenho que saber qual é a loja que a gente vai postar, senão junta poeira, né? Sim. Porque eles falam assim, o Brasil não é um país de leitores. Então é o quê? De leitão? De leitões? Leitura, a gente lê é um exercício, Uhum. sabe? Ah, mas o livro é caro. O livro você compra uma vez. Olha só, já tivemos o vinil e não estou aqui discriminando a questão da música, porque eu amo música, sou formado em música, tem escola Uhum. de música, mas aqui teve o vinil, teve o CD, teve o pendrive, O o MP3. MP3, agora tem o Agora é o Spotify, Spotify. YouTube Music, tem um monte Ó, você agora. vê que mudou. O livro continua sendo o livro. Ah, tem o e-book, mas o prazer de folhear, de saber que da outra página tem um mistério a ser revelado. Sabe? Você lê no tablet? Pode, pode, deve. É um tipo de leitura? É. Mas ali é fria a leitura. Você tá ali só passando o dedo. Você não sente. É isso Uhum. que está acontecendo hoje. A gente precisa sentir o outro, sentir as coisas, ter apego, não apego a coisas materiais, mas fazer valer aquilo, sabe? O pertencimento. Ah, você viu como é que hoje as pessoas jogam as fotos fora? Não é igual naquela época, na minha época, que você é mais novo, muito bem mais novo. As pessoas guardavam aquele binóculo e ficavam Sim. dias, anos e anos guardando o Eu binóculo. conheci isso aí, ué. Pois é. Hoje não, você pega o celular de alguém, você tem aquela foto para mandar para mim? Ah, não, eu já apaguei tudo. Cara, você pagou um arquivo, apaguei o arquivo, não, não tem mais foto não. E aquele vídeo, rapaz, do ano passado? Ah, não, aquilo já não, acabou. É a vida que segue. Cadê a história? Cadê a memória? Memória afetiva das coisas. O Uhum. livro traz isso. Você tem um livro em casa e o reverendo, não posso esquecer o nome dele não. Até presbiteriano, eu vou lembrar depois, ele diz assim, ó, você conhece o homem pelos livros que ele tem em casa, pela biblioteca dele. Sim. Então, não tem como crescer sem ler. Não tem como. Por exemplo, esse tanto de coisa que acontece, porque a vida é cíclica. Não tem nada desconectado. Não existe, Salomão diz que não há nada há de novo embaixo do sol. Então, é cíclico. Uma ou outra coisa pode acontecer, mas nós estamos em movimento, sabe? Uhum. Ah, João, quer dizer então que se você não escrevesse, não ia. Não, ia aparecer. O livro jamais vai sair de moda. Então, assim, eu tenho dificuldade de ler. Começa. Eu tenho dificuldade de guardar as coisas. Leia. Eu tenho dificuldade de contar a história. Escreva. Sabe? Teve uma ideia ou uma coisa boa para quem quer ser escritor. Isso eu falo com cátedra, com bagagem, nem acadêmica não, com rodagem mesmo, de tanto escrever. Sabe como é que você faz para começar a escrever? Escreve seus sonhos. Não é sonho que você, eu tenho sonho de ser jogador de futebol. Uhum. Não, isso aí é Os sonhos que você sonhou o mesmo. sonho que você sonhou. Sonhou à noite, ou durante o dia, não sei que hora que você dorme. Vai trabalhar de noite, né? Sonhou. Chega de manhã, porque tem sonho que a pessoa esquece, Sim. apaga. Mas tem aquele que fica marcado, o marcante. Chega e fala, cara do céu, que massa, velho, eu vou escrever então. O senhor já chegou a sonhar com uma coisa que você fala assim, será que eu sonhei ou será que já aconteceu isso no meu Aí passado? eles falam a questão do déjà vu, não sei o quê, déjà vu. É estranho demais esse negócio. O meu sonho é o seguinte, se eu sonhar, isso aí já é um dom, eu acho, que se eu sonhar, eu tenho que falar com a pessoa, Hum. porque, Com a pessoa que o senhor sonhou, se ela aparecer. porque, É dependendo, verdade que quando a pessoa sonha com alguém morrendo, como é que é? Com alguém, eu não sei se é casando, a pessoa casando no sonho, parece que ela vai morrer. Tinha um negócio assim, uma coisa assim. isso é conversa. Ah, não existe Aí essa. virou sinuca, que você acerta na bola do meio pra acertar a caçapa lá do canto. Mas é que a pessoa, quando ela casa, ela meio que morre no mundo, né? Não, não é isso não, moço. Você tá doido? Casamento é benção, moço. Não morre não. Você morre para suas É vontades. isso que eu tô falando, né? Morre para suas vontades. Os dois se Agora a vontade é só a dela. é,
Os dois se tornam uma só carne, é. Pastor João, deixa uma mensagem pra galera aí. O conselho que você dá para os jovens da nossa cidade, né? Da nossa sociedade em si. Aos pequenos e aos adultos, às crianças e aos idosos, é, aprenda a respeitar um ao outro. Filhos, respeitem e obedeçam seus pais. Pais, não, é, não suscita a ira nos seus filhos, sabe? Irmãos, tem aquele traço de humanidade, de irmandade. É um respeitar o outro, sabe? Errou, peça perdão, sabe? É a coisa mais linda que tem, porque o perdão, você sabe que o perdão é perder, né? Você, o seu orgulho vai, você se esvazia. Então, sentiu que errou, perdoa, peça perdão, estenda a mão para quem está precisando, seja melhor hoje o que você não foi ontem. E o amanhã você não precisa nem preocupar, não, porque não chegou ainda. A pessoa fala assim: seja melhor amanhã do que você. Não, espera amanhã chegar. Você tem que ser bom hoje, Sim. ser melhor hoje. Aquilo que nós temos é só hoje. O que já passou, não tem como voltar. Mas é hoje que eu posso definir. Aconteceu alguma coisa ruim para mim, vou levantar a cabeça hoje, sabe? E o próximo passo é o amanhã. Sabe? Eu vou continuar andando, porque eu entendi uma coisa, William, que nós temos que estar o tempo todo em movimento. Você para de pensar, para de andar, para de socorrer, para de fazer isso, você vai entrando num processo degenerativo. Então, vive em movimento, mas pro bem. Vem pro bem, que tem tanta gente pro mal, gente pensando mal do outro. A concorrência aqui no bem é menor, né? É, uai. No mal tem um monte. Sim, pro mal já tem demais. E faça as coisas corretas, principalmente quando ninguém tá te vendo, sabe? É, com consciência humana. Cara, isso não é demérito. A gente não tá falando de dinheiro aqui, sabe? Tem quatro coisas que eu separei pra gente, assim, valorizar. Só um caso mesmo daquela viúva que chegou para Eliseu, o profeta Eliseu, e disse assim: olha só, meu marido morreu, e você sabe, o senhor sabe que ele temia o Senhor, e agora o credor está na minha porta para levar meus dois filhos. E ele pergunta: o que eu hei de fazer? E aí ela fala assim, e ele continua: o que tem em casa? E ela fala: não tenho nada, senão uma botija de azeite. Aí ele fala: vai, pede vasilhas vazias aos vizinhos, não poucas vazias, muitas vazias, e fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. E aí ele ensina, e a Bíblia diz que houve milagre do azeite. Aí ela chega depois e fala assim: o que eu faço agora? Então o profeta diz: vai, vende, paga a sua dívida e viva com o resto. Gerou movimento. Então ali a gente precisa de um tempo de qualidade, a gente precisa de joelhos dobrados, a gente precisa de mãos levantadas e a gente precisa de uma quarta situação, que eu não estou lembrando aqui, mas eu vou lembrar até o final. Joelhos, tempo de qualidade, mãos levantadas, joelhos dobrados e não vou lembrar. Mas é para que para a gente estar em movimento. Aquela mulher se movimentou, ela foi ao profeta, ela foi tomar vasilha emprestado, ela fechou a porta, ela voltou para o profeta, ela vendeu, Uhum. sabe? Então, a gente tem que gerar movimento na gente. Inclusive, as dificuldades que vêm sobre nós, ai meu Deus, eu vou ser vitimista agora, tudo é contra mim, por que eu nasci desse jeito? Não, isso vem em nós para gerar movimento em nós, porque senão a gente acomodava. Então, as dificuldades e as tempestades que vêm sobre nós, aquelas que vêm naturalmente. Tem Sim. uns que a gente cria. Essas aí você que resolve, né? Mas aquelas que vêm sobre nós, que o Erlen falou, é, que a gente tem que saber como que resolve, aí sim, isso é para gerar movimento para a gente superar todas essas coisas. Então, pessoal, tá aí pra vocês. Fio da navalha.
João Batista. Recapitulando, onde vamos encontrar esse livro? O número é, não sei se vai colocar o número depois, Vamos. 33 98858 3030 ou rede social João BV Souza. Isso aí. Pastor João, muito obrigado pela sua presença. Eu que Deus abençoe agradeço. profundamente a sua vida. E muito obrigado por estar aqui no nosso primeiro episódio em 2026. Abraço para Abraço, vocês. tamo junto.